Sejam bem-vindos ao especial Autárquicas 2021. Este domingo, 308 municípios vão a votos numas eleições que irão definir aquele que será o panorama político nacional nos próximos anos. Que câmaras podem mudar de cor política? Que oposição teremos a partir de outubro? Que efeitos terão os resultados nas negociações para o Orçamento do Estado do próximo ano? Para esta reflexão, contamos com a análise de Leonardo Ralha, subdiretor do Jornal Económico, João Marcelino, redator principal do JE, e Rui Calafate, consultor de comunicação e colunista do Jornal Económico. Para já, vamos olhar para o mapa autárquico do país, muito mais rosa desde 2017, fruto das 161 câmaras conquistadas pelos socialistas, com destaque para as 13 retiradas ao PSD e 9 municípios retirados à CDU. Vamos começar então com a nossa conversa aqui em estúdio, com os nossos comentadores. Leonardo, começo precisamente por ti e por te pedir um balanço daquilo que foi a campanha nestas eleições autárquicas de 2021. Como todas as campanhas para as autárquicas, tivemos uma... Trata-se de algo extremamente fragmentado. Há 308 câmaras municipais, há disputas para todos os gostos. Há, como sempre, e isso curiosamente foi referido por Rui Rio, muitas vezes até para começar a fazer uma certa contenção de possíveis danos, há a questão de que não é neste ciclo eleitoral que a maior parte dos autarcas acabarão por sair por limite de mandatos. No meio de tudo isto, o que é que me pareceu? Uma vantagem bastante, com algumas exceções obviamente, mas bastante coerente para os incumbentes. O efeito nacional sempre a impor-se. Acho que há candidatos que claramente são arrastados para baixo pelas dinâmicas que neste momento os seus partidos atravessam. E quando digo os seus partidos, estou a referir-me ao PSD, estou a referir-me ao CDS, não tanto o PCP, que também terá aqui alguns casos em que isso poderá ser um fator. O que me parece, muito sinceramente, é que são campanhas em que, ainda por cima, ficaram marcadas nesta última reta, na reta final, pela questão do PRR. Exatamente. Pela forma como se fez uma espécie de ideia, se cria a ideia no eleitorado que os autarcas bons e próximos do atual governo poderão ter vantagens na distribuição das verbas do PRR. Isso foi testado tantas vezes e, por vezes, de uma forma não muito hábil, que é possível que acabe por ter um efeito adverso para o PS. João, pegando aqui na ideia do Leonardo, o que é que condicionou mais esta campanha autárquica, na tua opinião? Foi, sem dúvida, digamos que a propaganda em volta do PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, não tenho dúvidas disso. Foi uma arma, um instrumento do Partido Socialista para tirar dividendos desta campanha. Aliás, chegou a haver declarações pouco inteligentes de alguns candidatos nesse sentido, que depois veio António Costa tentar reparar, mas sempre fazendo disso um tema central do seu discurso. Portanto, o PRR, a distribuição dos dinheiros vindos da Europa, que agora é a nossa amiga, ao contrário dos tempos do passado, em que nos tentou aqui subjugar à ditadura, digamos, da dependência. Né? Esse discurso, não sei se teve efeito, espero que não. Espero que estejamos num país mais evoluído do que às vezes pensamos, mas realmente foi, digamos, o grande instrumento de campanha. Depois, dizer que numa disputa eleitoral em que há 308 câmaras, há muito ruído e eu até imagino que tenha havido boas campanhas e vi talvez um ou dois bons casos, dois bons exemplos, dois ou três bons exemplos nesse sentido, mas, enfim, o que nos chega, o que fica sempre de umas eleições com estas características é um grande ruído de fundo. Agora, eu olho para esta batalha eleitoral com algumas curiosidades, né? A maior de todas, pelo simbolismo que pode trazer para o país, é a disputa em Moura. Eu acho que se deve olhar com atenção para aquele fenómeno, para perceber, sobretudo, que os anseios das televisões, das populações não ficam parados no tempo e que têm que ser também ouvidos. E, porventura, porventura não, de alguma forma,
muitos partidos ficaram reféns de políticas do passado e não se vão adaptando às novas necessidades das pessoas. Portanto, há aí um interesse, que é saber se o Chega, na verdade, pode ganhar uma Câmara no Alentejo, onde o candidato presidencial André Ventura chegou em 2 freguesias a ter mais votos do que o presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Isso é uma curiosidade, mas tem algum... Terá a concretizar, se estiver sobre a mesa, não temos indicações claras nesse sentido, mas será com certeza um tema muito importante naquela noite. Agora, aqui basicamente, do ponto de vista macro-político, o que está aqui para analisar é, sobretudo, como é que o país avalia, porque para além digamos, das eleições autárquicas, no final da noite vai-se perceber como é que o país, porque se vão tirar eleições nesse sentido, avalia Rui Rio, e aqui a qualidade da oposição que se tem feito, como é que avalia o governo que existe, porque, sobretudo nas grandes cidades, como Lisboa, e à volta de Lisboa e das grandes urbes, não tanto no Porto, mas o Porto é um caso específico, há um voto que não é tanto local, mas tem esse significado político. Portanto, há ali várias dimensões que é preciso ver, e depois há algumas disputas interessantes, como no Funchal, como, por exemplo, também na margem sul do Tejo, Barreiro, Seixal e Almada. 3 conselhos que pela primeira vez... muito interessante acompanhar. Sim. Portanto, há aqui, enfim, numa segunda ronda se calhar podemos falar nisso, mas há aqui motivos de interesse do ponto de vista político. Rui, tivemos a oportunidade de falar no Maquiavel para principiantes, num dos programas deste mês, o estudo que apontou uma vantagem de 15 pontos percentuais para os incumbentes, que o Leonardo estava a falar há pouco. Essa é uma situação que condiciona bastante a própria campanha autárquica, na tua opinião? Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É um prazer estar com os leitores e, neste caso, visores telespectadores do Jornal Económico. É a primeira vez que eu estou em televisão sem blazer, mas isto tem a ver com o calor das autárquicas, que é no domingo, e, portanto, decidimos estar assim desta maneira. Só o João é que tem mais resistência, e, portanto, aqui está ele de blazer. Nós estamos à vontade, mas, em primeiro lugar, quero dizer uma coisa, e sem ser candidato, por isso ainda mais estufo com isso. Mas, primeira coisa, vamos falar a sério, como as pessoas que me estão a ver aqui no Jornal Económico já me conhecem. Primeiro, resumo da campanha é fácil numa palavra, medíocre. Segundo, fatores de inovação na campanha, 0. As questões do digital, não houve mais nenhuma evolução face ao que já se passou nas presidenciais, legislativas e até em anteriores autárquicas. Terceiro fator interessante, qual foi a única novidade que para mim aconteceu nestas eleições? Foi uma série de urubus que apareceram na televisão à conta da pandemia, que de repente já estavam colocados como candidatos em listas políticas. Esse facto foi um fator... De certa forma, um aproveitamento. Foi o aproveitamento e até mau aproveitamento de alguns candidatos, porque todos nós sabemos, estamos fartos de ouvir médicos, virologistas, veterinários e intensivistas a falar disto e, portanto, queremos dar um salto em frente. Portanto, quem se reforçou com médicos, com exceção de Coimbra, onde o médico José Manuel Silva já tinha sido bastonário da Ordem dos Médicos, portanto, tem outro peso social. Portanto, aí está, a batalha taco a taco. Aquela pergunta que tu me fizeste, os incumbentes sempre foi assim. Sim. Portanto, mais grave é quando um incumbente pode perder eleições. Há 2 casos que são óbvios. Um é Coimbra, já falámos. Aliás, eu tive o cuidado de ver a maior parte dos debates presidenciais autárquicos realizados na RTP3 com as capitais de distrito e provavelmente o candidato incumbente que eu vi mais cansado, menos dinâmico, muito envelhecido, ele também já não vai para novo, foi Manuel Machado em Coimbra. O outro caso curioso, porque não sei se lembram, para quem nos está a ver, a RTP3 fez não só capitais de distrito, depois escolheu 3 ou 4 concelhos. Exatamente. Onde notei que um incumbente é fraquíssimo foi exatamente noutro ponto muito curioso destas eleições do centro do país, que foi a Figueira da Foz, onde o incumbente, que é do PS, poderá ter uma surpresa com a vitória de Pedro Santana Lopes e o PSD levar uma cacetada monumental, sobretudo, e não esquecer, porque o candidato Pedro Machado do PSD na Figueira da Foz era apoiado por alguns pesos pesados do poder económico e do poder político. Esteve lá Miguel Poiares Maduro, teve António Saraiva, e estou a dar estes 2 exemplos, sou amigo dos 2, portanto não é nenhuma crítica. Se calhar de postura, se eu estivesse no lugar deles não ia lá, porque ter se calhar menos 10%, acho que não é cravo na lapela para ninguém. Relativamente às questões de quem pode ser interessante.
Eu acho que eu continuo interessado no resultado da Amadora e, sobretudo, em dois que eu tinha falado no nosso podcast. Exatamente. Maquiavel para principiantes, Barreiro e, sobretudo, Almada. E, portanto, porque se conseguiu construir ali uma campanha de taco a taco que é importante. Mas, para terminar, acho que é fundamental vermos o seguinte. Falaram da bazuca e eu disse ao Diário de Notícias no sábado passado que, por muitas bazucas, metralhadoras, que aliás Rui Rio até aproveitou, hoje já falava na rajada de metralhadora. Fui eu que falei nas metralhadoras. Bazuca, metralhadora, todos os carros de assalto que tiverem, o que conta não é a bazuca. Como disse o João, e bem, o povo português é mais avançado do que se pensa. E mais do que a bazuca, é importante salientar que a marca PSD hoje vale quase zero com o Rui Rio. E, portanto, quando todos sabemos que nas autárquicas habitualmente há cartões amarelos para o governo, o que eu acho é que não há cartão, não é na percepção das pessoas. Aliás, na sondagem que hoje vi, que dava 51% para a vitória do PS e 17% ao PSD, na percepção das pessoas, sabemos que não há vontade de haver um cartão amarelo para o PS, porque o PSD ainda não mostrou meios, discurso, mensagem, nem liderança para merecer um voto de confiança para um cartão amarelo ao PS. E, portanto, o que eu acho que pode acontecer é porque estas vitoriazinhas da tanga, desculpem o termo, em câmaras pequenas, é exatamente um cartão vermelho para o PSD. Aliás, eu gosto muito deste Lago dos Tubarões, onde já andam esta semana, iremos ver dois putativos candidatos juntos numa campanha em Odivelas, num jantar de apoio ao candidato que é comentador de arbitragem, Marco Pina. Vamos ter Paulo Rangel e Miguel Pinto Luz juntos. Só uma nota, como é óbvio, em Odivelas ninguém vai votar, os dois juntos em Odivelas, desculpem dizer, valem zero. Uma antecipação. Portanto, o que aquilo interessa é o cenário já do pós, já o pós-Rio. Porque para o Marco Pina, estar lá o Paulo Rangel ou a Donitel Vina é igual. Votos valem zero. Rui, vou começar por ti precisamente para começarmos a falar exatamente dos distritos do Porto e de Lisboa. Começamos então pelo Porto. Acreditas que PS e PSD apresentaram argumentos próximos ou pelo menos sejam tentadores para tirar de lá Rui Moreira? Aparentemente Rui Moreira está de pedra e cal na presidência da Câmara. Porto e Lisboa já? Não, Porto primeiro. Só primeiro. O Porto é simples. O Porto é uma candidatura que vai ser vitória por esmagamento. Portanto, acima do QO é esmagamento por ídolo. Apesar do caso Selminho, não é, Rui? O caso Selminho não teve qualquer interesse porque o Rui Moreira tem uma grande popularidade no Porto e os dois candidatos que foram apresentados, o PS apresentou o comissário político e o PSD apareceu o número 2. Vladimir Feliz foi aquilo que foi sempre o número 2, até é uma pessoa com um bom discurso, com algumas ideias que eu considero positivas, mas face a Rui Moreira é impossível. E, sobretudo, já falaremos de Lisboa, mas para termos nós sentimos, e eu falo com pessoas e até fora de Lisboa, as dinâmicas de campanha são muitas vezes marcadas pelas duas principais câmaras do país. E tanto Lisboa como Porto, no Porto pelo esse fator de esmagamento, não há nenhum fator de dúvida, é só saber quem é que fica em segundo lugar e ao longe. Mas em Lisboa também já há muito tempo se pressente que não há um volte-face com moedas e, portanto, a dinâmica nacional, portanto, onde um partido não vale tanto o partido da oposição, para as pessoas estarem recordadas, quando houve o grande volte-face em autárquicas, foi em 2001. Foi aquela noite eleitoral em que Pedro Santana Lopes ganha Lisboa, Rui Rio ganha no Porto, Carlos Encarnação ganha em Coimbra. E a partir dali, discurso do pântano de António Guterres e o país mudou. Neste momento, ninguém sente que o país vai mudar. O fator de tranquilidade ainda é António Costa. Portanto, nenhuma das grandes câmaras, seja Porto, seja Lisboa, nenhuma delas contribuiu para essa mudança de dinâmica, de ciclo. E, portanto, no Porto, o que há é apenas uma luta pelos segundos lugares, porque Rui Moreira ganha por esmagamento. João, Rui Moreira de pedra e cal, completamente, no Porto, não é? No Porto e uma personalidade também da zona norte do país, ou seja, é redutor ver Rui Moreira como o autarca presidente da Câmara do Porto. Eu não sei se ele terá ambições futuras políticas, ele diz que não, mas essas coisas nunca se anunciam. Não, quando chegar à altura é que se vê. E, portanto, no Porto, eu parece-me que aqui a questão é saber se ele vai ter maioria absoluta, como se espera, ou se não vai conseguir lá chegar e, sobretudo, aquilo que será a dimensão da derrota do Partido Socialista e do Partido Social Democrata, porque não conseguiram encontrar soluções que pudessem, de alguma maneira,
ser alternativas do ponto de vista político. Portanto, no Porto, na minha opinião, não há nenhuma, digamos, não há nenhum suspense em relação aos resultados. Rui Moreira tem, efetivamente, o apoio e a consideração dos eleitores da cidade, é uma personalidade do país, independentemente de ser apenas Presidente da Câmara do Porto, apenas, entre aspas, porque é ser Presidente da segunda maior cidade portuguesa. Eu acho que o Partido Socialista e o Partido Social Democrata reconhecem esse trabalho e reconhecem essa legislatura do Rui Moreira ao não conseguirem apresentar candidatos fortes, mais uma vez, na cidade do Porto. Leonardo, como é que se explica que as lideranças, tanto no Porto como em Lisboa, que muitas vezes são câmaras fortes, naturalmente, como é que se explica que os partidos da oposição não tenham conseguido encontrar alternativas que neste momento estejam ali taco a taco com os incumbentes? Sabemos que é difícil, mas como é que se explica essa incapacidade, digamos, dos partidos de encontrarem alternativas que dessem mais luta nessa campanha? Bem, deixando de parte a questão de Lisboa da direita, porque eu acho que, em tese, Carlos Moedas era esse candidato, era o candidato que poderia pôr em causa a reeleição de Fernando Medina. No caso do Porto, Rui Moreira, há aquela expressão do só a história me poderá julgar. No caso de Rui Moreira, só a justiça é que o poderá vencer. Não, é praticamente imbatível. Consegue entrar no eleitorado do PSD como a proverbial faca em manteiga, mas não só. Tem ali uma capacidade de atração de ser um rosto do Porto no momento em que o Porto carece um pouco desse tipo de personagens, do Porto e da região norte. E acaba por ter ali um apoio instrumental interessante do CDS e da Iniciativa Liberal, que lhe dão alguns quadros e que também fazem com que esteja minimamente ancorado ao sistema sem fazer parte desse sistema. O PSD chegou a dizer durante muito tempo, pela voz de Vladimir Feliz, que de facto é um candidato com boas propostas e será uma pessoa... É muito chato dizer em política que uma pessoa é bem intencionada. Normalmente não é um elogio dizer que se trata de um político bem intencionado. Não é o maior elogio que se pode fazer. No entanto, ele parece-me genuinamente bem intencionado, parece-me que genuinamente gostaria de estar à frente da autarquia de que já foi vice-presidente. Até é possível que fizesse um bom trabalho. Agora, a capacidade, o killer instinct, tudo o que é necessário para chegar lá não o tem. E no PS, Tiago Barbosa Ribeiro é forçado a avançar depois daquela série rocambolesca de acontecimentos com o secretário de Estado que é apontado e que desaparece dias depois. Que isso aconteça com a Iniciativa Liberal em Lisboa já é mau. Que aconteça com o principal partido nacional numa Câmara que é a segunda cidade do país, numa autarquia que é a quarta autarquia mais populosa do país, não é normal, não é uma questão normal. E, portanto, neste caso, nem o Russiagate, nem sequer o caso Selminho fizeram qualquer diferença. Não? Nada, embora o caso Selminho acabe por ter mais conteúdo do que o Russiagate. O caso Selminho vai começar a ser julgado em novembro, depois do mês seguinte às eleições. Sim, exatamente. Ainda podemos ter aí, de certa forma, um volte-face. Vamos, então, fechar neste momento aqui a primeira parte. Já a seguir vamos debater como é que irão as autárquicas afetar a liderança na oposição e as negociações do Orçamento de Estado de 2022. É já a seguir. Estamos de volta para a segunda parte do especial Autárquicas 2021. O estado da oposição no pós-eleições e as negociações para o Orçamento do Estado serão os temas fortes em discussão nesta segunda parte. Rui, vou começar por ti para falarmos então daquilo que poderão ser aqui os efeitos da noite eleitoral deste domingo nas lideranças políticas, nomeadamente para o PSD e para o CDS. O que é que, na tua opinião, seria uma derrota para Rui Rio nestas eleições? Rui Rio é não ganhar capitais de distrito, é ganhar muito poucas câmaras acima do
do que era previsto. Por exemplo, falaram há pouco do Funchal. Pedro Calado é um grande candidato. É um homem que poderá ser o sucessor de Miguel Albuquerque na Madeira. Portanto, não é nenhum fator do Rui Rio a vitória no Funchal, porque o Pedro Calado é hoje em dia o grande executivo do governo madeirense. Portanto, agora, por exemplo, Coimbra, aí sim, porquê? Porque foi Rui Rio que escolheu o candidato José Manuel Silva até contra as estruturas do partido, que criou Nuno Freitas. Aí é um fator, tem que se dar o mérito a quem o tem. Eu gosto de criticar aquilo que é mau e tem que se dar o valor se assim acontecer. E, portanto, isso foi uma opção dura do Rui Rio contra as estruturas locais do partido e muitos militantes do PSD que eu conheço de Coimbra que ficaram revoltados por Nuno Freitas não ser o candidato. Agora, basicamente é o seguinte, PSD era muito importante a noite eleitoral em Lisboa. Quando Rui Rio escolheu Carlos Moedas, queria um candidato, como o Leonardo disse há pouco, que tinha todas as condições para poder dar esse tal volte-face. Ora bem, eu lembro-me, eu cheguei a estar na SIC Notícias, quando da apresentação do Carlos Moedas, sobre isso, e falei, e todos quem nos está a ouvir, quem nos está a ver sabe, nunca vi um candidato com tanto apoio de comentadores, à esquerda, à direita, colunas de jornais, a acharem que Carlos Moedas era um grande candidato. A tal ideia que o Leonardo há pouco dizia, que na teoria era o candidato que tinha tudo certo. O que é que eu escrevi logo passado 2 semanas de eu ver os erros estratégicos de comunicação da campanha? Vi aquilo que me parece óbvio. Carlos Moedas era um homem, vou citar aqui uma expressão que é má, do Leonardo, má no bom sentido, boa do Leonardo. É um homem bem intencionado. Ora, isto é péssimo eu estar a dizer Carlos Moedas é um homem bem intencionado. Bem intencionado em política é um homem fraco. Portanto, é um homem bem intencionado, com uma campanha completamente rodeada de alguns ignorantes. Gente que não sabe minimamente nada sobre Lisboa. E que, o que é que aconteceu? Em poucas semanas, degradou a imagem reputacional pelas elites que o tinham como grande candidato. Passado pouco tempo, as próprias elites diziam este tipo não tem condições para ganhar. Porquê? Porque cometeu vários erros culturais, de análise da cidade, propostas que não... Aliás, ele próprio já assumiu alguns erros e fica-lhe bem. E era importante este volte-face para Rui Rio. Ora, a partir do momento em que se não houver... Se Carlos Moedas não tiver mais do que a soma dos 2 partidos, que são 31%, é um resultado fraquíssimo para Carlos Moedas. Isto PSD. Por PS, se tudo correr como ninguém vai contestar nada, houve um congresso agora, portanto, António Costa irá continuar a brincar aos sucessores, lançando de vez em quando Marta Temido isso, e, portanto, é uma calma fantástica no PS. O PCP vai precisar de manter os 2 bastiões, neste momento, câmaras com dinheiro, Loures, Seixal, onde eu acho que Seixal é fácil. Loures, o PS escolheu um candidato para perder, porque se o PS quisesse ganhar Loures com outro peso pesado, podia ir lá. E poderá, se conseguir ganhar Almada, ou Barreiro, que eu acredito menos, mas Almada principalmente, poderá dizer que teve uma grande... uma espécie de comeback kid, aqui comeback party. Depois da surpresa de há 4 anos, não é? O Bloco de Esquerda é um partido urbano que teve uma Presidente de Câmara, que era a Anita de Salvaterra de Magos. Nunca teve um Presidente de Câmara, ninguém espera isso. Iniciativa Liberal, a mesma coisa. Portanto, à esquerda e à direita são 2 pequenos partidos que estão a consolidar a sua base de urbanidade, base urbana do voto. A grande dúvida, há 2. Uma é assim, eu já escrevi, tu sabes, e já escrevi no Jornal Económico, o CDS está morto. Só o Francisco Rodrigues Santos é que ainda não o descobriu. Ora bem, o Francisco Rodrigues Santos, no dia das eleições, dizer que ganhou 3 câmaras, ganhou Velas, que é fantástica, é uma terra que até aconselho, lindíssima, é a capital da Ilha de São Jorge. Não é significativo. Portanto, resultados provavelmente vai hastear a bandeira do Porto, com o apoio ao Rui Moreira? Sim, do Rui Moreira. E a última coisa é o Chega. Ora bem, aquilo que eu acho no Chega é... Eu vi... O Chega esforçou-se para apresentar candidatos na maior parte das autarquias. Mas eu vi muitos candidatos muito fraquinhos. Aliás, nesses debates que vimos em televisão, vários candidatos do Chega não tiveram sequer media training e até um que até agradeceu ao pai e à mãe. Isto já não existe no século XXI. Ora bem, o que eu acho é que André Ventura vale muito mais do que o partido. E, portanto, quando nós sentimos que André Ventura está no terreno, nós sentimos que o partido tem condições para crescer algo mais. Se virmos, por exemplo, Nuno Graciano ou o candidato do Porto no terreno, nós vemos que não vai a mais de 2 ou 3%. Porquê? Porque não chega a ter um líder que consiga criar dinâmica. Se tu queres crescer em termos de partido, primeiro há dois obstáculos. Se queres crescer, tens que ir para o centro. Se vais para o centro e te tentas moderar, vais perder os radicais. Isso é a primeira.
Primeiro fator. Segundo, se tem que crescer, tem que ter mais gente, tem que ter qualidade nos seus candidatos. E para já, pode haver bons candidatos no Chega, que existem com certeza, mas em termos globais ainda não conseguiu ter uma mola que levasse a angariar mais bons candidatos para uma campanha autárquica. Portanto, como já diz o próprio André Ventura, o meu objetivo são as legislativas. E já estou a trabalhar nisso, tem ele dito. Porquê? Porque sabe que ali é que é o resultado do Chega. Ali é que é a realidade dos tais 500 mil pessoas que nas presidenciais votaram em André Ventura. Quando eu acho que nestas autárquicas poderá haver bastiões do Chega, como o João já referiu há pouco, mas haverá, por certo, em muitas cidades, Lisboa, por exemplo, voto útil, em que se escolherá um candidato à direita com mais capacidade de ganhar. João, Rui Rio poderá ser o grande derrotado da noite. Sentiu-se, o Rui estava a falar ali um pouco da campanha de Carlos Moedas em Lisboa. Sentiu-se demasiado PSD Lisboa e menos Carlos Moedas, na tua opinião? Olha, deixa-me dizer-te o seguinte, o PSD dificilmente terá, previsivelmente, um resultado pior que teve nas últimas eleições autárquicas. Teve 96 câmaras contra 161 do PS. E, portanto, desse ponto de vista, eu não estou à espera que o PSD tenha um pior resultado. E, aliás, em capitais de distrito, mesmo nessa baixa maré, teve 8 capitais de distrito contra 8 do PS. Com depois 2 independentes e 2 da CDU. E, portanto, qualquer resultado que seja abaixo disso seria péssimo. Eu, sinceramente, não me parece que isso esteja sobre a mesa, porque se estiver, então estará aberta a discussão sobre o próximo líder no PSD. Sobre o líder do PSD. Bem, mas eu não me parece que esse seja o cenário mais previsível, porque é como digo, acho que os resultados foram péssimos nas últimas eleições. Eu, olhando para o candidato Carlos Moedas, não tenho a mesma análise do Rui. Ou seja, eu acho que em Portugal se avaliam muitas pessoas pelos votos que conseguem, pelos resultados. Eu acho que começa a ser o tempo também de nós olharmos para as pessoas e o que elas podem significar em termos de qualidade de trabalho. Mesmo pessoas que muitas vezes têm um discurso que é considerado fraco, e há essa anátema, este é forte porque tem muitos votos, aquele é fraco porque tem muitos votos. Eu não gosto disso. Eu gosto de analisar aquilo que é a densidade da personalidade. E eu, olhando para Carlos Moedas, acho que o PSD conseguiu arranjar um bom candidato para Lisboa. Em termos de personalidade, daquilo que vale, é forte. Não sei se o resultado vai ser bom, isso já é outra coisa. Mas eu disse isso. E eu próprio na SIC Notícias disse que ele era um bom candidato. Pronto, mas os erros de campanha é que mataram o candidato Carlos Moedas. Pronto, porque, a priori, o Carlos Moedas era um excelente candidato. Estou apenas a dizer aquilo que eu penso, não tendo a oportunidade de ver as televisões todas. O que eu aqui quero dizer é que não sei se o resultado vai ser bom. Também digo que abaixo dos 32%, porque foi isso a soma da Teresa Leal Coelho, que teve 10% com a Assunção Cristas, que teve um bom resultado nessas últimas autárquicas em Lisboa, tudo o que for abaixo disso não me parece nada bom. Porque lá está, porque em Lisboa não só se vota no Presidente da Câmara, como se vota também numa análise que se faz à política do país. E, portanto, se o resultado for abaixo disso, isso também tem um sinal sobre a qualidade da liderança de Rui Rio. Portanto, sobre Lisboa, é isso que eu penso. E, sobretudo, o que eu acho que foi a principal falha de Carlos Moedas foi não saber explicar uma coisa que a mim me parece clara. Porque eu vivo em Lisboa, há muita gente que vive em Lisboa. Para mim, não há dúvida nenhuma que Lisboa deu um salto de qualidade nos últimos 5, 6 anos. Atribuo isso até pouco, digamos, ao desempenho do Presidente da Câmara, porque o que eu acho é que Portugal, com a crise, o imobiliário foi tão para baixo, Portugal veio tão para baixo em termos económicos ou financeiros, que aquilo que nós vimos de realização de Lisboa foi muito paga pelos fundos internacionais e, portanto, há aí muito pouca capacidade. E acho que houve ali muito pouca intervenção do atual Presidente da Câmara. Portanto, o que eu acho que o Carlos Moedas não soube explicar, ou não quis, ou isso é difícil para um partido como o PSD, é que Lisboa se transformou numa cidade de barricos, uma cidade cara. E, portanto, ele não foi capaz de dizer isso claramente, tentou, de uma forma indireta, falar nisso a propósito das rendas sociais e de um ou outro ponto, mas acho que falhou nessa dimensão. Depois, olhando para os outros partidos, o que é que será uma derrota e uma vitória para cada um dos outros partidos? Eu, no CDS, tenho muitas dúvidas que escape a uma péssima noite eleitoral, porque, efetivamente, o partido tem estado a definhar a olhos vistos, e eu não vejo, não é nesta liderança, eu não vejo, olhando para o partido,
uma capacidade de renovação que possa inverter este caminho que o CDS está a seguir. Olhando para a CDU, penso que é o CDU, portanto o PCP, com o seu apêndice dos Verdes, é talvez um dos partidos que, a par do CDS, vai estar mais em foco nessa noite, porque estamos a falar da margem sul, estamos a falar do Seixal, do Barreiro talvez da incapacidade para reconquistar a Almada, embora a candidata da Almada que vem de Setúbal é fortíssima e, portanto, colocará alguns problemas ao PS. Há a questão também em Beja e em Évora, o PS tem uma, a CDU tem outra, mas a disputa está renhida e, portanto, eu penso que aqui uma conjugação de maus resultados seria péssima para o partido. Não que no PCP se tirem conclusões automáticas dos resultados, mas, por exemplo, na outra dimensão seguinte, não sei se nós vamos entrar já nela ou não, da negociação com o Orçamento de Estado, um Partido Comunista muito ferido pode não ser bom para o Partido Socialista, porque, tal como aconteceu quando Jorge Sampaio, depois não se lembra muito disso, mas há 30 anos, quando Jorge Sampaio ganhou a Câmara de Lisboa, foi com uma grande coligação e o Partido Comunista era um grande partido em Lisboa. Nunca mais foi o mesmo, ou seja, o abraço do urso do Partido Socialista fez cair. Aqui a geringonça, olhando bem para o que tem sido a geringonça, tem sido muito mal para o PCP. Já se viu isso em todas as eleições da geringonça até aqui e esse efeito pode acentuar-se. Em relação ao Chega, independentemente do caso particular de Moura, que é um pequeno folclore, mas que pode ser um folclore muito importante naquela noite, eu atrevo-me a dizer que os resultados do Chega, em termos de número de votos, serão sempre bons. Não tem praticamente histórico. Claro. E não há termo de comparação. Não há termo de comparação, enfim, pode haver uma comparaçãozita com os resultados de André Ventura nas presidenciais, mas quer dizer, não é uma ligação que se possa fazer automaticamente e que seja justa e lógica, mas parece-me que esta correria que o partido fez, que tem evidenciado, obviamente, gente sem muita preparação, mas que também não merece o tratamento que muitas vezes tem dado nos meios audiovisuais, sem nenhum respeito pessoal, tratando-se peões como se fossem grandes dirigentes políticos, com pessoas que podiam estar perfeitamente, e estiveram ao longo destes 40 e tal anos de democracia, estiveram noutras listas de outros partidos. Não achei isso nem sequer inteligente, porque pode levar que realmente haja aqui uma divisão entre a elite que acha que pode governar o país e uma quantidade de pessoas, 20% ou 30%, que não sendo ilustradas estão condenadas ou a não votar, ou a ser permanentemente estigmatizadas até na comunicação social. Portanto, eu diria que me parece que o partido do André Ventura vai ter um bom resultado, porque concorrer em mais de 200 câmaras com o tempo que existe é uma coisa que nem o PSD e o Partido Socialista andaram àquela velocidade depois do 25 de Abril. Ainda hoje o Bloco de Esquerda e outros partidos não têm... Tem essa dificuldade ao nível local. Sim, não conseguem concorrer em tantas câmaras. Portanto, ao nível do número de votos, não sendo expectável que, enfim, conquiste nenhuma Câmara, terão sempre um resultado, parece-me a mim, positivo. Portanto, todos os partidos vão ter alguma leitura a fazer depois da noite eleitoral, sendo que me parece que aquele que está mais tranquilo, e isso é curioso e não é lógico, é o Partido Socialista. Leonardo, será uma noite difícil para o PSD, na tua opinião? Eu penso que o único consolo da noite para o PSD é a Hecatombe de 2017, que traça, é um quadro comparativo muito estranhamente, ironicamente positivo para Rui Rio. Rui Rio vai poder comparar o resultado de Carlos Moedas com o resultado desastroso de Teresa Leal Coelho em Lisboa. Também compara com Vladimir Feliz, pode não ser um candidato ganhador, mas dificilmente terá pior resultado do que Álvaro Almeida teve no Porto há 4 anos. O pior é depois os outros problemas. É muito provável. Já não falo em Loures, onde André Ventura fez a campanha que fez em 2017 e que teve o efeito que teve, com 3 vereadores contra 4 do PS e 4 da CDU. Convém lembrar isto. São resultados que parecem irrepetíveis agora. É muito provável que também em Sintra Ricardo Batista Leite deixe o resultado de há 4 anos. Já nem falo de Vila Nova de Gaia, onde aconteceu todo aquele triste espetáculo da candidatura do António Oliveira e depois da sua substituição por Cancela de Moura, no meio de muitas acusações chegadas dos bastidores.
foi um processo que não ilustra absolutamente nada um partido que é supostamente o grande partido de poder como o PSD. Portanto, aí há uma série de fatores que retiram, ou como se diz agora, mitigam esse efeito positivo da comparação de Lisboa. O que é que Rui Rio se pode agarrar? Pode-se agarrar à conquista de capitais de distrito como Coimbra, como Funchal, mas o problema é que também tem em risco algumas capitais de distrito. Exato. Pode-se ganhar umas, mas depois sim, perder outras. Não é de todo impossível que o PS tenha a sua primeira vitória em Viseu, onde a trágica morte de Almeida Henriques, que foi uma das vítimas da pandemia de Covid, acabou por fazer com que Fernando Ruas voltasse à cidade para se candidatar à presidência que ocupou há tantos anos. Há eleitores vizienses que não devem ter ideia de qual foi a obra de Fernando Ruas. Os eleitores mais jovens não terão qualquer contacto com o consulado dele. A Guarda também está em risco e não se vê entre as grandes câmaras urbanas uma oportunidade de conquista do PSD. Algumas campanhas são interessantes. Amadora, vês aqui alguma possibilidade? Sim, não, vejo uma possibilidade de criar pressão sobre o PS, de ter um resultado bom, talvez não com o método que boa parte do partido gostaria, mas que para as contas no final... Possível, sim, nas contas no final estarão lá os votos contabilizados. Vejo que aí pode haver subidas, vejo que em Odivelas pode haver subida com um registro bastante diferente, mas não estou a encontrar um caminho para que Rui Rio consiga, talvez, um pouco melhor do que o pouquinho melhor que ele coloca como fasquia. O pouquinho melhor, provavelmente, obriga-o a ir às diretas em janeiro e a disputar a liderança do partido com o ou os adversários que lhe aparecerem pela frente. Sendo também não me parece totalmente claro que haja uma frente unida, muito pelo contrário, entre todas as pessoas que são contra Rui Rio, não vejo que haja uma unidade assim tão grande como poderá haver eventualmente entre Paulo Rangel e Miguel Pinto Luz. Ainda sobra muita gente que é contra o rumo social-democrata e que acha que há outro caminho para se chegar às legislativas de 2023. No PS, que convém recordar, também está nestas legislativas, embora quase destas autárquicas, embora quase pareça um partido institucional, há aqui vários desafios. Há várias câmaras que é preciso manter, evitar que voltem para o PCP. Temos Almada, temos Barreiro, temos Alcochete. E, do lado contrário, há a possibilidade de fazer com que a demografia e toda a tendência eleitoral que se tem vindo a desenrolar acabe com vitórias do PS. É o caso do Loures, é o caso do outro lado do Rio Tejo, do Seixal. Se o PS mantivesse todos os bastiões que conquistou à CDU nos últimos anos, na margem sul, e lhes acrescentasse Loures e o Seixal, seria uma noite fantástica. Se não perder Coimbra, será uma noite fantástica. Apesar de ser uma cidade média, será certamente uma das melhores cidades médias deste país. Se conquistar Viseu, é uma festa para o PS. Portanto, por aí vejo que estará entre o estancar perdas e o ainda ter motivos para festejar. A CDU. Na CDU é tudo muito complicado. Porque Maria Dores Meira tem a missão, sai de Setúbal com a missão de recuperar Almada. Se recuperar Almada, se autarcas que não se puderam candidatar por limite de mandatos há 4 anos puderem voltar a tomar o Barreiro e Alcochete, se Loures se mantiver, são muitos ses. São muitos ses para a CDU. Muito forte da CDU nesses conselhos que referiste. Porque é onde está o poder. Claro. Tem também Carlos Pinto Sá em Évora, tem a esperança de reconquistar Beja, mas ali aqui na área metropolitana de Lisboa joga-se a sobrevivência da CDU, já não digo como grande partido do PCP, não como grande partido autárquico, mas como a terceira força autárquica por larga margem.
Falando em forças que já foram grandes forças autárquicas e já não o são, o CDS, em cuja liderança acaba por ter o mesmo problema que Rui Rio tem, de ter vários candidatos que fazem quase questão que os líderes partidários não apareçam na campanha, porque acham que em vez de somarem 0, como há bocado o Rui dizia, que o Miguel Pinto Luz e o Paulo Rangel somavam em Odivelas, e eu concordo. O problema é que os líderes partidários, em vez de somarem 0, provavelmente diminuem menos 4 ou menos 5. E o problema faz com que vários candidatos autárquicos do CDS, como no PSD, de forma nem sempre muito diplomática, prescindam o máximo possível das figuras nacionais do partido nas suas disputas. Exato, esse foi um dos temas que esteve em destaque em muitas das entrevistas que fizeste no Primeira Pessoa. Sim, e há muita gente que claramente não teve problemas em dizer que não tinham muito interesse, na participação. O CDS arrisca-se a perder o seu bastião autárquico de Ponte Lima, onde há vários candidatos da área do CDS que se defrontam, um pelo CDS, outro pelo PSD, outro independente. Há aí um campo enorme para se perder ainda um símbolo quando não há muito para apresentar. O Bloco, o que é que o Bloco tem a dizer? O pior que pode acontecer ao Bloco é não ter o nono vereador que faz a maioria em Lisboa. Pode acontecer perfeitamente. Pode haver outra opção para um nono vereador, pode haver ali um momento, nos últimos dias, Medina aumentar a sua força e poder chegar ao nono. Há vários cenários em que o Bloco podia ficar de fora, sendo que já tem a possibilidade de no Funchal, a coligação Confiança, perder a Câmara e a direita retomar o Funchal. Mas o Bloco não é um partido autárquico, muito pelo contrário. Tem neste momento, salvo erro, uma dúzia de vereadores no país inteiro e não me parece que também ambiciona ir muito mais além. A Iniciativa Liberal. A Iniciativa Liberal tem um vereador praticamente garantido, é o Ricardo Valente, que é o vereador do Comércio e da Economia do Rui Moreira, que é um membro da Iniciativa Liberal, já está em funções, vai continuar em funções, esse é certo. Se conseguirem o Bruno Horta Soares em Lisboa, será ouro sobre azul. Mas o jogo da Iniciativa Liberal, que é um jogo à la longa e também a pensar nas legislativas, é ter vozes nas Assembleias Municipais, questionar os orçamentos que são apresentados pelos executivos municipais, fazer barulho... Fazer o trabalho de base, não é? Sim, fazer-se notados. Querem-se fazer notados e bem. Tal como o PAN também tentará fazer isso. E chegamos ao Chega. O que era magnífico para André Ventura? Era vencer Moura. Era vencer Moura para a Frente Nacional em França. Pequenas conquistas autárquicas foram muito importantes para a afirmação do partido, ainda nos tempos do pai Jean-Marie Le Pen. Mas também convém dizer que a Frente Nacional conquistou pequenas câmaras, mas também conquistou Toulon, que, fazendo a comparação, seria como se o Chega pudesse conquistar Matosinhos. Portanto, também não me parece que seja esse o momento aqui, nem nada parecido. Chega pode ter um resultado muito interessante em Sintra, não na Amadora, onde poderia ter, porque Susana Garcia, candidata do PS e do CDS, acaba por aspirar, ocupar esse espaço político, o medo, a insegurança, o tema da insegurança e outras temáticas que são caras ao Chega. E certamente, se para a Iniciativa Liberal e mesmo para o PAN, o mais certo é sair desta noite eleitoral melhor do que apareceu, no caso da Iniciativa, até porque não concorreram às últimas, o Chega começa a querer lutar e vai ser o primeiro passo para se impor como terceira força autárquica, ao mesmo tempo que se lança para as legislativas, onde aí é que poderá condicionar a política como o seu líder quer que seja. Passando para o último tema desta nossa conversa, João, que tem a ver com os efeitos destes resultados autárquicos, depois daquilo que serão as negociações para o Orçamento do Estado de 2022. Eu retenho aqui uma frase que o candidato do PS a Loures, à Câmara Municipal de Loures, disse ao Leonardo Ralha, na entrevista no Primeira Pessoa, que ele acredita que o PCP, tendo um mau resultado
nas autárquicas, terá muito mais medo de ir a legislativas. Concordas com esta afirmação? Concordo em parte, mas também começará a ter medo de ir, no fundo, viabilizando os sucessivos orçamentos do Estado. Portanto, tem aqui que fazer uma opção, quer dizer, de que é que tem mais medo? É de continuar a alimentar uma geringonça durante a qual vai definhando ou assumir uma posição, como no passado, de oposição sistemática, que apesar de tudo defendia, ou parecia defender, os seus redutos autárquicos mais importantes. Portanto, essa vai ser sempre uma decisão importante do Partido Comunista, e eu não me esqueço de que nas últimas eleições, há 4 anos, talvez pela primeira vez, o Partido Comunista não cantou a vitória, ganhava sempre as eleições, e foi o secretário-geral do Partido Socialista e primeiro-ministro que veio chamar a atenção para o belíssimo resultado do PCP, que foi uma coisa que não deixou, digamos, de ter uma certa ironia, ou seja, demonstrar, e aquilo que eu falava há pouco, quer dizer, até do abraço do urso, mas quer dizer, enquanto nos partidos de extrema, tanto à esquerda como à direita, a oposição sistemática, o voto abaixo, funciona sempre relativamente bem para segurar os seus fiéis. Quando se entra digamos, num plano de responsabilidade, de tentar resolver efetivamente os problemas, isso tem um preço a pagar, porque as pessoas passam para o radical mais perto. E é por isso que eu há bocado chamava a atenção para a questão de Moura e do Chega no Alentejo. Ou seja, a possibilidade, nós vimos nas eleições presidenciais, o Chega entrou pelo Alentejo dentro. E isto não é porque Portugal seja um país de fascistas, como algumas pessoas, infelizmente, na sua pouca capacidade para pensar um bocadinho mais além, tendem digamos, a ver, ficam todas muito desgostosas e acham, não. Quer dizer, há problemas específicos em zonas do país que não estão a ser resolvidas e que devem ser encaradas de frente. E, portanto, o que eu aqui quero dizer é que o Partido Socialista não me parece que vá deixar de aprovar este orçamento. Eu acho que a legislatura vai chegar até ao fim. Estas eleições podem criar constrangimentos ao Partido Comunista, claramente, mas eu parece-me que aquilo que está em causa pode ser conseguido com o PAN, enfim, com o Bloco, e, portanto, não... Vamos ver. Acho que os resultados vão ter influência. Quanta influência vão ter? Bem, isso é preciso esperar por esses mesmos resultados, porque estamos aqui a falar da possibilidade pior para o Partido Comunista e para a CDU, mas também pode acontecer uma noite boa, vamos ver. Quer dizer, eu, de qualquer forma, o que digo é que não tenho dúvidas que esses resultados, mesmo no âmbito até da forma como o PSD e os partidos à direita vão contestar o orçamento do Partido Socialista, os resultados eleitorais vão ter muita importância na discussão que se vai seguir sobre o Orçamento de Estado. Rui, acreditas que, de certa forma, o PS escolheu ali com algum cuidado os candidatos nas autarquias que têm uma predominância do PCP? Estamos a falar sobre o Orçamento de Estado e, como tu sabes, e quem me acompanha também no Maquiavel para Principiantes, que é o podcast que tenho contigo aqui no Jornal Económico, é já sabido que eu não me chamo Rogério Alves e, portanto, não tenho capacidade para falar de coisas que não sei. Portanto, não falo sobre assuntos de finanças e Orçamento de Estado. Não vou falar disso, isso deixo para quem acha que sabe tudo. Mas acho que as negociações começaram exatamente antes do orçamento. Com essas escolhas? Com as escolhas. E é simples, aquilo que eu quero dizer e que o Leonardo, no caso, entrevistou. Ao escolheres o Ricardo Leão para Loures, com todo o respeito pelo Ricardo Leão, mas já sabemos que o Ricardo Leão não é um candidato de primeira linha do PS, apesar de ser deputado. Quando escolhemos o Eduardo Rodrigues para o Seixal, já sabemos que não é um candidato de primeira linha para ganhar o Seixal. Portanto, eu acho que António Costa, que é uma pessoa que sabe muito de política e sabe muito dos cozinhados da política. Aliás, o João citou há pouco, onde o António Costa aprendeu os cozinhados da política foi com Jorge Sampaio. Exatamente quando houve a primeira dita geringonça. Como ele referiu, onde um PCP aderiu ao discurso de Jorge Sampaio e assim ganhou a herança de Nuno Cruz Abcacis. Ora bem, nos cozinhados da política, todos sabemos que o PCP precisa de dinheiro. E é importante ter duas câmaras grandes com dinheiro, como é o Seixal e Loures. E as negociações começam aí. Isto, eu digo, sem cinismo. É com verdade. Pode custar muito a ouvir, mas o cozinhado da política, para quem sabe o que é a política, é assim. Esse é o primeiro. O segundo, reparem no seguinte, o PCP é um partido sobrevivente. Se nós olharmos quem nos ouve, quem tem um bocadinho mais de cabelos brancos e quem sabe de política, é só pensar no seguinte.
Onde é que anda o PCF de Georges Marchais? Onde é que anda o PCI, Partido Comunista Italiano, do Enrico Berlinguer? Não existem. O único partido comunista da Europa com algum poder, agora curiosamente, na Rússia também o Zyuganov também voltou com um discurso até quase centrista. Na Rússia. Porque Putin não é Partido Comunista. Importante salientar isso. E, portanto, o único Partido Comunista da Europa que vai sobrevivendo é o PCP. Daí, também tu teres ainda, nem vale a pena às vezes retirar os outdoors autárquicos. Porquê? Porque o João Ferreira é candidato a tudo. Todos nós já sabemos que o João Ferreira será o sucessor de Jerónimo de Sousa. O bem de notoriedade que lhe estão a dar é exatamente para ele captar aquele eleitorado e tentar sobreviver. Porquê? Isso eu concordo. O PCP prefere negociar e que o PS esteja mais algum tempo no poder até 2023 do que dificultar o Orçamento de Estado. Porquê? Porque se houver eleições, se calhar é triturado. E triturado até pela máquina do Chega, nos bastiões, depois de Beja, Évora e até Porto Alegre, onde tiveram muitos eleitores. Logo, os cozinhados do Orçamento de Estado serão, efetivamente, com os partidos urbanos. Isto é, PAN, e possivelmente com o PAN e com o Bloco de Esquerda. Que o Bloco de Esquerda já percebeu que quem perdeu mais com esta geringonça foi efetivamente o PCP e, portanto, decide fazer mais, é muito mais reivindicativo, é muito mais oposição a António Costa do que tem sido a Catarina Martins, do que tem sido Jerónimo de Sousa. Agora, ao nível do que nós esperamos, sobre o Orçamento de Estado, ele vai ser assim, vai ser debatido, mas como te digo, com todo o respeito, deixo isso para o Dr. Rogério Alves comentar. Leonardo, para terminar então esta análise das autárquicas, neste caso do resultado do PCP e depois do susto que o PS teve com o Bloco de Esquerda no último Orçamento de Estado, na última negociação, acreditas que o PS poderá estar aqui a torcer por um resultado médio do PCP em algumas câmaras? Talvez, mas acho que há dinâmicas que estão em curso. E reparem, certamente que o PS não quer perder Almada, certamente que não quer perder o Barreiro, não quer perder Alcochete. Poder-se-á dizer que podia ter apostado mais forte no Seixal e também em Loures. Apesar de Rui, Loures, o Ricardo Leão tem contato com o governo todo em Loures. Sim. Tem havido excursões do governo a Loures, discursos motivadores. Eu aí diria que há aposta, sem um protagonista óbvio de mudança, há aposta na mudança. Seixal, dou-te razão que talvez... Conheço melhor o território do Seixal. Seixal, também conheço Loures, mas Seixal mais. Seixal admito, já fiz uma campanha no Seixal. Por isso Seixal admito que se podia ter apostado mais alto e acho que os números estavam lá para ganhar a Câmara. Mas, dito isto, havendo um desejo para o PC e se forçar o PC a ser mais renitente em acordos com o PS para a aprovação do Orçamento de Estado, o que provavelmente teremos é um Orçamento de Estado que vai passar à mesma, mas com uma marca do Bloco muito acentuada e que provavelmente fará com que muitas das pessoas que acreditam na iniciativa privada, que acreditam na economia de mercado, tenham saudades de um orçamento que seja aprovado via PCP. Muito bem. Leonardo Ralha, João Marcelino, Rui Calafate, muito obrigado por terem estado connosco, por analisar aquela que poderá ser a noite eleitoral de domingo. Já sabe, acompanhe a cobertura especial das eleições autárquicas este domingo em jornaleconómico.pt e também na JETV. Até à próxima.